Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Meu nome é Jorge e trabalho em uma funerária como tanatopraxista. Esse trabalho consiste em preparar os cadáveres para que suas famílias possam velá-los. Nós os desinfetamos, embalsamamos e os deixamos esteticamente apresentáveis. Quero enfatizar que esse trabalho não é para qualquer um, pois é preciso estar psicologicamente preparado e, mesmo assim, com todos os meus anos de experiência, ainda é difícil, pois muitos corpos que chegam têm histórias trágicas. Seus últimos segundos de vida foram aterrorizantes e às vezes temos que deixar seus corpos o mais esteticamente possível, costurando membros ou reparando rostos que ficaram desfigurados. Geralmente trabalho sozinho, mas há um mês chegou um estudante de medicina como estagiário e se tornou meu ajudante, o que tornou meu trabalho um pouco mais fácil e me senti acompanhado. Uma noite, estávamos embalsamando o corpo de um idoso que havia falecido de um ataque cardíaco. Era uma noite normal e rotineira para nós, quando de repente chegou outro corpo do necrotério, pronto para ser preparado. Colocamos o corpo no quarto de cima, aguardando enquanto terminávamos com o idoso. Parecia ser o corpo de um motociclista que havia falecido atropelado por um carro e ele estava em condições muito ruins. Sabíamos que levaríamos a noite toda com ele, então nos apressamos. Estávamos prestes a terminar com o idoso quando ouvimos passos no quarto de cima, o que nos pareceu muito estranho, pois a funerária estava vazia naquela noite. Não havia funerais e todos os funcionários só entravam pela manhã. O único corpo lá em cima era o do motociclista que havia acabado de chegar. Para ser honesto, não dei importância, pois só queria terminar rapidamente para continuar com o outro corpo, mas o rapaz que me ajudava ficou um pouco nervoso. Eu disse a ele para ficar tranquilo, que não era nada. Continuamos, mas não havia se passado nem 2 minutos quando os passos foram ouvidos novamente, mas agora nas escadas e cada vez mais altos. Pensei que alguém tivesse entrado, embora fosse impossível, pois tudo estava trancado. Eu disse ao rapaz para esperar enquanto eu ia verificar. Saí do quarto e subi as escadas, acendi as luzes do quarto de cima onde o corpo do motociclista estava, mas não havia ninguém. Estava tudo vazio e silencioso, mas ao descer as escadas vi um urso de pelúcia jogado no chão, o que achei estranho, pois aquele urso não estava lá antes de começarmos a trabalhar. A única coisa que pensei foi que ele devia pertencer a uma criança que havia comparecido a um funeral no dia anterior e que o tinha deixado ali. No entanto, não entendia por que estava até a entrada das salas onde preparamos os corpos. O acesso é proibido para pessoas que não sejam funcionários. Peguei o urso e o coloquei em uma mesa para entregá-lo à recepcionista no dia seguinte, caso alguém viesse procurá-lo. Terminamos de cuidar do idoso e subimos para lidar com o corpo do motociclista. Para ser sincero, ficamos bastante impressionados com o estado em que ele estava. Começamos a trabalhar no corpo e eu enviei meu ajudante para buscar algumas ferramentas de que precisávamos em outro quarto. Aproveitei aqueles segundos para verificar meu celular virando as costas para o cadáver. Foi então que ouvi um murmúrio que me arrepiou por inteiro. Ouvi claramente alguém sussurrar no meu ouvido: "Entregue para ela." Deixei meu celular cair e me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei para o cadáver do motociclista, vi que a cabeça estava virada na direção em que eu havia deixado o urso de pelúcia. O que mais me aterrorizou foi que ele tinha os olhos abertos, olhando na direção do pelúcia. Gritei para o meu ajudante, pois, para ser sincero, estava assustado, algo que nunca deveria acontecer comigo. Nunca havia passado por algo assim antes. Contei ao rapaz o que havia acontecido, e ele também viu que o corpo tinha os olhos abertos. Mas era impossível, pois ele já não apresentava sinais vitais havia mais de 24 horas. Não conseguíamos entender como a cabeça havia virado e os olhos haviam se aberto. Mas mais do que isso, eu sabia que tinha sido ele quem sussurrou aquilo em meu ouvido. Eu tinha absoluta certeza, embora naquele momento não soubesse o que ele queria dizer com "entregue para ela." Estava prestes a sair para ir para casa, pois meu turno havia terminado quando a dona da funerária veio correndo atrás de mim no estacionamento para perguntar sobre um urso de pelúcia.
A esposa do falecido afirmava que ele estava na mochila que ele trazia, mas quando receberam suas pertences, o urso não estava lá. Ela sabia que o marido o tinha, pois minutos antes de falecer, ele havia enviado uma foto do urso que havia acabado de comprar para sua filha pequena, que se formaria na pré-escola, mas o urso estava desaparecido. Ao ouvir isso, tudo fez sentido para mim. Não consegui conter as lágrimas e levei a proprietária até onde eu tinha encontrado o urso. Expliquei tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela me olhava com espanto, sem dizer uma palavra. Apenas tocou meu ombro e disse: "Obrigada. Vou entregá-lo à esposa dele." Eu era amigo do segurança, então pedi para ver as gravações da noite anterior, apenas para ter certeza de que ninguém havia entrado para deixar aquele urso ou algo assim. Eu só queria encontrar uma explicação lógica, mas ao assistir aos vídeos, depois de colocarmos o motociclista no quarto de cima, foi possível ver uma sombra negra saindo daquele quarto e descendo as escadas, desaparecendo no primeiro andar. Não havia dúvidas, aqueles passos que ouvimos, aquela voz que sussurrou para mim e aquela sombra que aparecia nos vídeos, tudo estava relacionado ao motociclista. Era a alma penada dele, que apenas queria entregar o urso para sua filha. Essa história me marcou profundamente e, mesmo com o passar dos anos, sempre vou me lembrar dela. Boa noite, meu nome é Hector e há alguns anos trabalhei como zelador em uma funerária. Levei algum tempo para me acostumar com esse trabalho, já que sempre estava rodeado de pessoas falecidas e familiares tristes, e o ambiente em geral era deprimente. É preciso ter a cabeça fria para lidar com tudo isso. Em uma noite chegou o corpo de uma menina de 5 anos. Soube disso porque me pediram para eu e outro funcionário carregar o caixão pequeno até a sala onde os falecidos eram preparados. Senti muita tristeza, pois eu tinha uma filha pequena, mas me limitei a fazer o meu trabalho e não me envolver emocionalmente, como mencionei anteriormente. Para esse trabalho é preciso ter a cabeça fria. Naquela noite fiquei para limpar a funerária como de costume e arrumar a sala onde a menina seria velada. No dia seguinte não havia mais ninguém, exceto a mulher responsável por preparar os corpos e eu. Eram quase 11 da noite e eu precisava me apressar para chegar em casa com minha esposa e filha. Eu estava limpando os banheiros quando ouvi passos entrando. Eu estava dentro de um banheiro, então não pude ver quem era. Supus que era a mulher responsável por preparar os corpos, já que ela era a única presente. Perguntei se ela iria entrar e se poderia me deixar sair do banheiro que estava limpando, mas não havia ninguém lá. Fiquei intrigado. Saí do banheiro e fui até onde a mulher estava preparando o corpo da menina. Bati na porta e pedi para ela sair por um momento. Ela saiu imediatamente e perguntei se ela tinha uma filha que estivesse na funerária ou se sabia quem era a menina que estava no banheiro das mulheres. Ela olhou para mim com surpresa e disse que não tinha filhos e que não havia mais ninguém na funerária, pois todos os funcionários já haviam ido embora há 1 hora e só estávamos nós dois. Ela me perguntou se eu tinha certeza de que havia visto alguém no banheiro. Respondi que sim, que tinha certeza e que era uma menina pequena. Ela disse que deveríamos verificar. Então nos dirigimos ao banheiro das mulheres e mostrei a ela qual banheiro eu tinha visto. Ela abriu a porta, mas não havia ninguém lá. Os banheiros estavam vazios. Saímos e percorremos a funerária para ver se encontrávamos alguém, mas não havia ninguém lá. A mulher precisava terminar o trabalho, então me disse para avisá-la se visse algo e se retirou. Eu continuei meu trabalho, mas não conseguia parar de pensar naquilo que vi. Eu estava tão certo de que era real. A mulher terminou seu trabalho e me disse que ia embora. Ela disse: "Até amanhã, Sr. Hector, não fique muito tempo aqui, precisa descansar." Interpretei isso como se ela estivesse duvidando do que eu tinha visto, culpando o meu cansaço. Apenas lhe disse boa noite, doutora, descanse e segui em direção à sala onde os falecidos eram velados para limpá-la, pois era a última tarefa antes de ir para casa. Tudo estava normal até que ouvi o choro de uma criança pequena. Saí da sala para tentar ouvir melhor. O choro vinha do quarto onde os corpos eram colocados nos caixões, aguardando o velório. Eu me aproximei devagar e disse: "Olá", mas não houve resposta. Estava um pouco assustado, para ser sincero.
mas não conseguia tirar da mente a imagem dos pezinhos daquela menina que eu havia visto no banheiro. E agora estava ouvindo o choro de uma menina. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, então me aproximei daquele quarto. Abri a porta e o choro parou instantaneamente. Havia um completo silêncio lá dentro. O único caixão que havia era o da menina que tinha chegado naquela noite e já estava fechado com ela dentro. Fechei a porta para sair e imediatamente o choro da menina recomeçou. Era um choro desesperado. Não havia dúvidas de que vinha daquele quarto. Não tive coragem de abrir a porta novamente, pois sabia que aquele choro era daquela menina falecida que havia chegado. E também tinha certeza de que a menina que vi no banheiro naquela noite também era ela. Saí lentamente dali, peguei minhas coisas e fechei a funerária. No caminho para casa senti uma imensa tristeza, pois não conseguia parar de pensar naquela pequena menina. No dia seguinte retornei ao trabalho e a menina estava sendo velada. Seus pais estavam ao seu lado, chorando, pois iriam levá-la ao cemitério. Ouvi a mãe pedindo para ir junto com ela, pois dizia que sua filha sempre tinha medo do escuro, que não gostava de ficar sozinha à noite. O motorista da carruagem permitiu que ela fosse no banco do passageiro, e assim todos partiram. Foi nesse momento que eu entendi que aquela menininha não queria que eu fosse embora naquela noite. Ela não queria ficar sozinha e no escuro, por isso chorava incessantemente. Fiquei muito afetado por aquele acontecimento. Minha esposa conversou comigo e disse que eu deveria pedir demissão e procurar outro emprego, pois estava sendo difícil dormir depois disso. Uma semana depois, pedi demissão, mas isso não fez com que eu esquecesse daquela pequena que chorava para que eu não a deixasse sozinha na escuridão. Há anos minha mãe faleceu e tive que ir ao seu funeral com meus filhos e meu marido, Diego, pois fazia muito tempo desde que tivemos contato, já que não nos dávamos muito bem. Ela tinha um temperamento muito forte e sempre foi muito dura com meu irmão e comigo. Nunca nos agrediu fisicamente, mas era muito rigorosa e ofensiva com suas palavras quando algo não lhe agradava ou quando não fazíamos o que ela dizia. Não me recordo de nenhuma vez em que ela tenha demonstrado sequer um pouco de afeto, mas esse não foi o motivo principal pelo qual decidi me afastar. A razão principal foi porque, recentemente, ela começou a se envolver com pessoas muito estranhas, especificamente pessoas ligadas a seitas estranhas que realizavam todo tipo de rituais. Isso tornou a convivência ainda mais tensa entre minha mãe e nós. Ela ficou cada vez mais fria e distante, e coisas estranhas começaram a acontecer na casa em que morávamos com ela. Desde ouvir barulhos estranhos no meio da noite até vermos sombras andando pela casa com nossos próprios olhos. Eu decidi me mudar com meu esposo, e minha irmã também saiu de lá com o tempo. Desde então, como disse, não convivi mais com ela, pois não queria que meus filhos fossem cercados por essa energia negativa que minha mãe havia introduzido em sua própria casa. É aqui que minha história começa. Quando minha mãe faleceu, minha irmã me ligou, dando a notícia e dizendo que seu corpo já estava na funerária e que tínhamos que ir para preencher todos os papéis para poder velá-la. Chegamos ao local em um dia de fevereiro. Ainda não me recordo porque estava tão gelado, com água e neve, e estava muito escuro. O ambiente em si já era deprimente e sombrio. A primeira coisa que nos disseram foi que minha mãe estava morta há 2 dias quando a encontraram. Uma amiga dela a visitou e percebeu que minha mãe estava morta no sofá da sala. A causa de sua morte, segundo os médicos legistas, foi um infarto. Eu comecei a preencher todos os formulários para poder velá-la, e minha irmã foi para casa, pois tinha um bebê recém-nascido e não podia deixá-lo por muito tempo. Fiquei na funerária preparando tudo. Lembro-me de estar completamente sozinha na recepção preenchendo papéis quando ouvi claramente a voz de minha mãe me chamando pelo meu nome. Fiquei paralisada. Fiz silêncio para ver se ouvia algo novamente ou se tinha sido apenas minha imaginação. Mas ouvi novamente a voz de minha mãe dizendo: "Sofia, estou aqui." Levantei-me da cadeira e caminhei por um longo corredor de onde vinha a voz.
O corredor era tão longo e estreito, com vários quartos dos dois lados. Algumas portas estavam abertas e só podia haver quartos cheios de caixões de todos os tipos. Então, ouvi novamente sua voz me chamando do fundo do corredor. Eu estava muito assustada. Não me perguntem por que segui a voz. Talvez porque eu quisesse confirmar que minha mãe estava morta ou se era realmente ela que estava me falando. Continuei caminhando até chegar a um quarto que claramente dizia que apenas o pessoal poderia entrar. Era o último quarto no fundo do corredor e a luz estava apagada, então não conseguia ver nada pela pequena janela da porta. Minha intuição me fez abrir aquela porta e acender a lanterna do meu celular. E lá estava ela, minha mãe deitada em uma maca, sem roupa e com os olhos abertos. Fiquei muito impressionada ao vê-la. Nunca tinha visto um morto antes. Muito menos imaginava ver minha mãe assim. Para ser sincera, também senti um pouco de medo naquele momento. Girei meu celular com a lanterna para procurar de onde vinha a luz. E no momento em que me virei, ouvi o rangido da maca em que minha mãe estava. Rapidamente direcionei a lanterna novamente para ela e lá estava ela, sentada, olhando para mim sem expressão no rosto. Eu dei alguns passos para trás, lentamente, para sair do quarto. Assim que saí, comecei a correr quase chorando de medo, voltando para a recepção, onde acabei tropeçando na moça que estava atendendo. Ela me perguntou se estava tudo bem, mas eu continuava chorando e não conseguia dizer uma palavra. Ela me ajudou a me sentar e tentou me acalmar. Eu não contei nada sobre o que havia acontecido, ouvido ou visto, pois sabia que pareceria uma louca e que ela não acreditaria em mim. Além disso, eu só teria problemas por ter entrado naquele quarto onde claramente estava proibido entrar. Apenas disse a ela que me sentia mal pela morte da minha mãe, que já tinha terminado de preencher tudo para o funeral e que já estava de saída. Cheguei em casa em estado de choque. Não contei nada ao meu marido, e muito menos aos meus filhos. Não queria assustá-los e também sabia que seria difícil acreditar naquilo. Naquela noite não consegui dormir. A imagem da minha mãe morta me olhando e me chamando naquele quarto escuro estava em minha mente. No dia seguinte, chegamos cedo à funerária, pois minha mãe já estava pronta no caixão para começar o velório. Ainda estava tudo vazio, os amigos e parentes ainda não tinham chegado, pois oficialmente o velório começaria às 9 da manhã e eram apenas 7 horas. Fui com meu marido pagar pelos serviços funerários e deixei meus filhos sentados na sala onde estava sua avó. De repente, vi meu filho mais velho do lado de fora falando ao telefone. Saí e perguntei por que ele estava deixando sua irmã sozinha. Minha filha Daniela, que tem apenas 6 anos, respondeu que ele estava falando com sua namorada e que não aconteceria nada com Daniela por ficar um pouco sozinha. Fui até lá rapidamente buscá-la, pois não queria que ela ficasse lá sozinha. Quando entrei na sala, minha filha estava apoiada no caixão. Ela estava falando, conversando sozinha e até rindo. Eu me aproximei e disse: "Dani, vem aqui. O que você está fazendo?" Ela respondeu algo que me deixou gelada. "A vovó não quer que eu vá, estamos conversando." Eu a segurei pelo braço e a tirei dali. Ela lutou para se soltar e voltar para onde estava, dizendo que sua avó não queria que ela fosse embora, que a deixassem ir com ela. Eu fiquei furiosa e disse: "Sua avó está morta, pare de dizer mentiras." Minha filha saiu correndo chorando em direção ao meu marido. Ele a pegou no colo e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse a ele a mesma coisa que eu não a deixava ficar com a avó, que ela queria continuar conversando com ela. Meu marido olhou para mim e apenas acalmou minha filha para que parasse de chorar, levando-a para comprar doces em uma loja que ficava em frente. Meu filho ainda estava do lado de fora, falando ao telefone. Eu entrei na sala novamente e comecei a rezar. Pedi para que minha mãe encontrasse a luz e pudesse descansar em paz, para que não se tornasse um espírito penado como eu acreditava que era. Enquanto rezava, as velas ao redor do caixão se apagaram repentinamente, o que achei muito estranho, já que não havia correntes de ar na sala. Depois disso, a luz se apagou completamente, deixando tudo em total escuridão. Aquela sala não tinha janelas para a entrada de luz natural.
Eu havia deixado meu celular carregando no vestíbulo e comecei a sentir calafrios percorrerem meu corpo. Corri para sair da sala, mas a porta estava trancada e eu não conseguia sair. Bati muitas vezes, mas ninguém me ouvia. Havia pouco pessoal por lá, apenas alguns assessores, e meu filho ainda estava do lado de fora, no telefone. Eu estava desesperada, gritando quando senti algo tocar meu ombro. Quase desmaiei, mas consegui virar a cabeça com medo que percorria cada centímetro do meu corpo. Era ela, o corpo da minha mãe, falando comigo, dizendo que voltaria por ela, por minha filha, pois ela já não me pertencia, pois eu a havia entregado a ela. Desmaiei completamente no chão, e só soube de mim quando acordei no hospital. Abri os olhos e estava meu marido e minha irmã lá. Eles me disseram que me encontraram desmaiada na sala e que me levaram às pressas para o hospital. A primeira coisa que perguntei, desesperada, foi onde estava minha filha. Disseram que a haviam deixado na funerária com meu filho e o marido da minha irmã. Eu tirei tudo o que me haviam colocado e saí correndo do quarto do hospital. Meu marido me gritava para esperar, que estavam me colocando soro e que meus filhos estavam bem. Mas eu sabia que eles não estavam seguros naquela funerária com o corpo da minha mãe. Subi no carro, meu marido e minha irmã conseguiram entrar a tempo e acelerei em direção à funerária, gritando o nome da minha filha, Daniela. E a primeira pessoa que vi foi meu filho. Perguntei onde estava sua irmã e ele respondeu que ela estava no banheiro, questionando por que tanta urgência. Corri até os banheiros, mas minha filha não estava lá. Saí desesperada, perguntando por ela, repreendendo meu filho por não tomar conta dela. Ele me disse: "Mamãe, juro que ela estava no banheiro. Eu a vi entrando lá e não a vi sair." Todos começamos a procurá-la, enquanto as pessoas chegavam para o funeral. Eu só pensava em encontrar minha filha, pedi ajuda aos funcionários e todos começaram a procurar. Mas havia um lugar que ninguém havia checado: o caixão da minha mãe. Me aproximei lentamente e, para minha surpresa, minha mãe não estava mais lá. Minha mãe não estava mais em seu caixão. Contei ao meu marido o que estava acontecendo, alertamos os funcionários do local e eles disseram que era impossível, que ninguém poderia ter movido o corpo e que era impossível não terem visto se alguém o levasse, pois a recepção estava do lado de fora da sala. Tudo o que eu queria era encontrar minha filha. Corri por todos os quartos daquele longo corredor onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez, gritando o nome dela, enquanto os outros procuravam no estacionamento e em outros lugares. Cheguei ao quarto onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez, e lá estava minha filha chorando em um canto do quarto. Eu não a via, mas a ouvia, pois tudo estava escuro. Eu disse: "Dani, estou aqui. Vem até mim, meu amor." Ela me disse que não podia, porque sua avó ficaria zangada. Perguntei onde estava sua avó e ela respondeu: "Atrás de você." Rapidamente acendi a lanterna do meu celular e me virei. Lá estava ela, parada, sorrindo para mim. Corri para abraçar minha filha e tirá-la dali. Nisso deixei cair meu celular e não pude ver mais nada. Minha filha não parava de chorar e eu comecei a gritar por ajuda. Vi a sombra do corpo da minha mãe se aproximando lentamente de nós. Continuei gritando desesperadamente por ajuda, até que finalmente um funcionário chegou e acendeu a luz. Meu marido chegou com meu filho e minha irmã. Eu não conseguia falar de tanto susto. Minha filha e eu estávamos chorando incontrolavelmente. Saí correndo dali com minha filha nos braços, sem dizer uma palavra, e fomos embora. Meu marido e minha irmã ficaram na funerária. Cheguei em casa e tentei acalmar minha filha, que ainda estava em estado de choque. Recebi uma ligação da minha irmã dizendo que o corpo da minha mãe havia aparecido novamente no caixão. Mas completamente carbonizado, mal era possível reconhecê-la. O funeral foi cancelado para que pudessem investigar o que havia acontecido. Meu marido chegou em casa e contei tudo a ele. Ele reclamou por eu não ter contado desde o início, mas me abraçou e disse que tudo ficaria bem. Na funerária, nunca conseguiram encontrar nenhuma pista. Não sabiam como o corpo da minha mãe havia desaparecido do caixão e reaparecido carbonizado. Mas eu sabia. Aquela entidade não era minha mãe. Era algo mais que queria levar minha filha. Minha mãe a havia oferecido para se enriquecer, mas como não conseguiu levá-la, aquela coisa acabou carbonizando seu próprio corpo. Agora minha filha pertencia a ela,
Meu marido e eu levamos minha filha para a terapia, até que ela voltou a falar e retomar sua vida aos poucos. Eu também comecei a fazer terapia e ia à igreja todas as semanas para pedir proteção para minha família, para que nada maligno que minha mãe havia trazido pudesse nos ferir. Ainda sinto medo do que aconteceu naquela funerária, mas estou determinada a proteger minha família. Nunca mais voltaremos lá. E todas as noites, antes de dormir, rezo para que minha mãe finalmente encontre a paz e que nenhum mal se aproxime de nós novamente. Eu trabalhava na recepção de uma funerária. Tinha acabado de conseguir aquele emprego e, claro, não era o trabalho dos meus sonhos. No entanto, eu vinha lutando muito para encontrar um emprego que pagasse decentemente, já que eu era estudante universitária e precisava pagar meus estudos. Minhas tarefas consistiam em atender as pessoas que vinham perguntar sobre o preço dos caixões e também verificar durante os funerais se a sala onde os falecidos estavam sendo velados não excedia o número permitido de pessoas, além de lidar com o atendimento ao cliente em geral. Um dia, estava prestes a começar um funeral e havia poucas pessoas na sala de velório. De repente, entrou um homem de terno, muito elegante, mas parecia um pouco desorientado. Perguntei se ele precisava de ajuda com algo e ele perguntou onde estava. Respondi que era a funerária São Carlos e que ele estava prestes a assistir ao funeral que estava para começar. No entanto, ele disse que não sabia como tinha chegado lá, talvez estivesse confundido, e saiu. Continuei com meu trabalho atendendo telefonemas e orientando as pessoas que chegavam. Algumas horas se passaram e estava escurecendo. Levantei-me para tomar um café quando vi pela janela que dava para a sala ao lado do velório o mesmo homem sentado em uma das cadeiras completamente sozinho. Aquela sala deveria estar fechada, já que não havia nenhum funeral acontecendo ali naquele dia, o que me pareceu estranho, pois as salas são trancadas quando não estão em uso. Saí da recepção e me aproximei da sala tentando abrir a porta, mas estava trancada. Bati na porta para que o senhor pudesse me ouvir e abrir, para que eu pudesse dizer a ele que não poderia estar ali e que deveria sair. No entanto, ele não virou para me olhar e continuou olhando para a frente, onde os caixões eram colocados. Fui imediatamente procurar o segurança para contar o que estava acontecendo e pedir que ele abrisse a porta para que retirássemos o senhor de lá. O segurança me disse que ninguém poderia estar lá dentro, pois aquela sala havia sido limpa desde o dia anterior e que apenas ele e a proprietária tinham as chaves. E ela também não estava lá naquele dia. A situação estava cada vez mais estranha, mas quando chegamos à sala, o senhor não estava mais lá. O segurança abriu a porta e procuramos por ele, mas não havia ninguém lá. O segurança me perguntou se eu estava completamente certa de que tinha visto alguém ali, e eu disse que sim, que não estava louca, pois até mesmo aquele senhor tinha ido até a recepção mais cedo e falado comigo. O segurança simplesmente fechou a porta com chave novamente e voltou para o seu posto de trabalho. Eu voltei para a recepção, muito confusa com tudo o que estava acontecendo. Já era quase hora de sair, então entrei na sala onde estavam velando alguém para verificar se tudo estava em ordem antes de ir embora. Quando entrei na sala, vi a foto daquele senhor, o mesmo que havia visto e conversado comigo naquele dia. A foto estava ao lado do caixão. Fiquei apavorada e não podia acreditar. Um colega me encontrou na entrada e perguntou se estava tudo bem. Entrei em lágrimas e expliquei o que havia acontecido, sabendo que ele tinha todo o direito de não acreditar em mim. Se alguém me contasse essa história, eu provavelmente não acreditaria. No entanto, ao contrário de me fazer sentir louca, ele me disse que acreditava em mim e que entendia, pois trabalhava lá há mais tempo. Ele me contou que também havia visto coisas estranhas naquele lugar e disse para não ter medo, que era algo comum ficar impressionado, já que ninguém está acostumado a ver ou falar com um falecido, mas que eram apenas almas penadas que ainda não haviam compreendido que haviam falecido e estavam presas nesse limbo. Ele disse que provavelmente não demorariam a seguir para o outro lado, que eram apenas almas passageiras e que não me fariam mal. Eu fui para casa e realmente queria pedir demissão, mas não podia fazer isso, pois precisava muito do dinheiro para continuar estudando.
Pedi à minha chefe para tirar o dia de folga e ela aceitou. No entanto, depois disso, tive que voltar ao trabalho e agir como se nada tivesse acontecido. Continuei lá por mais 3 meses e, em algumas ocasiões, coisas estranhas aconteciam ou eu via sombras quando a funerária estava vazia. Aos poucos, fui me acostumando com tudo aquilo até que consegui um emprego melhor e pude pedir demissão. Espero que tenham gostado da minha história e lembrem-se: se vocês também já viram ou conversaram com um falecido, saibam que não estão sozinhos. Há mais pessoas que passaram por isso, especialmente as mais sensíveis.